Galera, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Cruciformecast. Esse que é o podcast oficial do Cruciforme. Eu sou o Digão Bale. Esse que não está aparecendo para mim, mas está aparecendo para você é o Thiago. E essa pessoa que está aqui aparecendo para você é a Isabelle Rodrigues, mais conhecida por mim como Zabelle. É só Zabelle, né? Ela tem uma dupla com a irmã dela, Zabelle e Isadora. Elas cantam musiquinhas românticas e evangélicas, elas são um barato. E uma coisa que é importante dizer, essa senhora aqui que está aqui, ela veio lá de Minas Gerais só para estar com a gente aqui, né? Trouxe queijo para vocês. Então, assim... Pão de queijo eu não trouxe, não, mas eu trouxe um pastel bom da comida de feira para provar que aqui em Minas Gerais a gente está comendo o tempo todo. Aí, ó, tá vendo? Então, hoje a gente vai ter um papo muito bom sobre saúde mental e relacionamento na igreja. Mas antes, né, eu queria falar rapidamente sobre os nossos patrocinadores, que são 3 patrocinadores maravilhosos. Ela tá dizendo que... Calma aí. Deve ser Sabrina tá dizendo que a voz tá grossa. Minha voz é grossa mesmo, minha querida. Minha voz é grossa mesmo. Não, mas deve ser a internet. Isso acontece, oscilação de voz. Deve ser a internet. Vou falar mas rapidamente. Tá nítido a voz, Sabrina? Se tiver nítido, se tiver nítido, pode... tá bom. Se tiver nítido, tá bom. Temos aí os nossos patrocinadores. Enquanto isso, Isabelle, já vai chamando as pessoas aí. Thiago vai chamando também. Nossos patrocinadores. Camarim da Cá, uma loja de vestuário femininos. Lá tem todas as roupas que você pode escolher, tanto para você, para sua mãe, para sua noiva, para sua esposa. Lá tem desde um short mais básico até o biquíni, roupa para festa, roupa para casamento. Lá tem tudo. Camarim da Cá se localiza ali em Paciência. É só você procurar aí nas redes sociais. A gente sempre divulga aqui no nosso canal. Então, não deixe de procurar Camarim da Cá. A gente também tem, nos patrocinando, Perfeito Bistrô, uma cafeteria e doceria maravilhosa que se localiza aqui em Paciência, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste. Né? O pessoal que é de Minas aí e quiser, quando vir visitar o Rio, vem para Paciência. Vai demorar um pouquinho, mas chega em Paciência, vai lá no Perfeito Bistrô, fala que foi indicação do Cruciforme. Lá é uma cafeteria e doceria que não somente vende bolos, mas vende também tortas, salgados, pão a metro, tem misto quente, tem café, cappuccino, tem salgadinhos maravilhosos. Quem geralmente participa com a gente no Cruciformecast presencial tem a oportunidade de comer o lanche que eles fazem. Tem um bolo de cenoura deles que é maravilhoso. É uma benção, uma benção. E temos também Coisas da Cá, que é uma loja feita para aquelas coisinhas personalizadas, sabe? Copo, caneca, camiseta, né, Polaroid, marcador de texto, tem tudo que você quiser. Coisas da Cá, esse é o K com, acho que é KAH, mas a gente vai colocar aí para vocês verem. Esses são os nossos patrocinadores. Thiago. Amém. Glória a Deus. Isabela, boa noite. É Isabelle, né? Boa noite. Seja muito bem-vinda. É uma honra pra gente, cara, ter uma pessoa intermunicipal aqui no nosso podcast. Mais honra ainda, gente, deixa eu contar pra vocês. Entrou aqui na live Thales Fagundes, ele é um excelente comunicador. Legal, hein? Ele tem quase 100 mil inscritos no Instagram dele e entrou para nos prestigiar. Que maneiro. Um dia vem conversar com a gente aqui no nosso Cruciformecast, nosso humilde Cruciformecast. Se quiser, fica à vontade aí. Depois a gente entra em contato. Com certeza, com certeza. Hoje a gente vai falar sobre, né, bater um papo aqui sobre saúde mental e relacionamentos da igreja, não é isso? Eu já queria passar a oportunidade para a Isabelle se apresentar aí para o pessoal que está nos assistindo. Pois é, meu nome é Isabelle, eu tenho 26 anos, agora eu tô com medinho um pouquinho, mas vai dar certo. Tenho 26 anos, sou do interior de Minas Gerais, Uberlândia. Nessa jornada aí que eu conheci o Digão, numa parceria que a gente teve
eu acho que começou na pandemia, a gente se conheceu numa brincadeira, resposta de stories, eu acredito que foi algo do tipo. E aí a gente fez algumas parcerias em composições e tudo mais, teve essa inspiração. Eu, com a minha irmã, nós passamos uns 4 anos compondo canções, e aí foi quando eu ouvi as canções do Filhão também, as canções do Cruciforme, e amei, de verdade, mas a gente sempre marcava alguma coisa para fazer, marcava esse momento de estarmos juntos, e sempre acontecia alguma coisinha, mas finalmente deu certo, né? E, assim, no momento, agora eu trabalho com confeitaria, por isso que eu gostei demais da conta quando você falou sobre o bistrô, né? Eu amo de verdade essa culinária e tudo mais, então eu estou um pouco off das redes sociais, porque eu estou trabalhando na confeitaria mesmo, fazendo bolos, fazendo outras coisas, porque a minha irmã vai casar agora em agosto. Glória. Então a gente está nessa jornada Cinderela, a gente está fazendo esse trabalho, fazer os bolos, vender de porta em porta. Então, nas redes sociais eu estou um pouco off. Mas eu abri espaço aqui na minha agenda para estar junto com vocês, para compartilhar e falar desse assunto que é tão importante, tanto para mim, e eu tenho conversado com muitos jovens, e é um assunto uma pauta que está muito... a gente vê essa necessidade nos últimos dias de ser falado, tanto sobre saúde mental, quanto sobre os relacionamentos, porque uma coisa interliga com a outra, influencia muito. Legal. É bom ressaltar, o Thiago, que Isabelle, ela, além de tudo, é missionária também. Ela teve um tempo aí trabalhando aqui em São Paulo, aqui perto, né? Sim. Com missões e tal, ajudando uma igreja, não era isso? Você estava cooperando ali com uma igreja. Sim. E ela também, geralmente, ela escreve alguns textos, né? O título é Para Quem Quer Ler, não é isso? Para quem quiser ler. Né? Para quem quiser ler. Sempre Faz muito tempo que eu não escrevo esse, mas eu vou voltar. Sempre trazendo uma reflexão. E é bom, cara, é bom a gente bater esse papo aí, porque a gente até tocou nesse assunto na semana passada com o pastor Bruno. Apenas pincelamos por esse assunto, porque ele é um pastor de jovens, né? E aí Thiago até trouxe essa questão. E eu queria entender, Isabelle, desde já, como é que esse assunto surgiu para você? Como é que isso começou a se tornar um interesse? Foi algo que você viveu? Algo que você viu? Como é que é? Conta pra gente aí. O que acontece? Desde a minha adolescência e tudo mais, eu tive alguns conflitos, passei por depressão, ansiedade. Então, eu nasci numa família cristã, num berço cristão. E aí é muito, assim, como eu digo, complexo de falar sobre esse assunto, porque, em primeira parte, tem o preconceito de achar que as coisas são totalmente espiritual. Então, como adolescente, eu não entendia o que estava acontecendo, passava por questões de suicídio e outras coisas que são questões muito fortes. E aí, de certo momento, pela falta de informação, pensava que era uma questão totalmente espiritual. E aí, a partir do momento que eu fui buscando conhecimento, porque eu fazia as minhas orações, fazia a leitura da palavra, e era, como se diz, fiel na igreja o tempo todo, e não estava funcionando, aquilo não estava tirando aquela dor, não estava funcionando, eu comecei a pesquisar sobre o assunto e entender que eu precisava de um profissional da área da saúde mental. E a partir desse momento, eu busquei um psicólogo, tanto da nossa igreja, era uma psicóloga da nossa igreja, mas comecei a desenvolver e conversar com ela e me interessei por esse assunto e vi que era realmente necessário, não era só uma questão espiritual, né, uma questão de conflitos, mas uma questão interna, de todas as coisas que eu vivi como ser humano. E aí eu me apaixonei pelo assunto, me apaixonei pela saúde mental e por conversar com pessoas e por entender pessoas. E a partir desse momento, tanto nessa busca de me conhecer e conhecer o meu próximo,
para me relacionar melhor com o meu próximo, eu comecei a ter esses estudos e foi de grande valia para mim. O legal é que você fala a respeito de que não teve muito conhecimento do assunto inicialmente, por não ser tratado de uma forma talvez séria, né? Sim. Muitas vezes esse assunto ele é um tabu para a igreja, né? É onde entra a espiritualização e tudo mais. Só que a gente vê a Bíblia falando sobre isso. A gente vê Jesus falando sobre não andar ansioso, a gente vê Paulo falando sobre não andar ansioso. Como é que você compreendeu quando você começou a entender que isso é um assunto para cristão também? Porque eu acredito que quando a gente trata de pessoas, né, a igreja ela é isso, né, na sua essência são pessoas, não é um prédio. Mas quando a gente fala de pessoas, quando a gente lidar com pessoas, a gente precisa também compreender também as questões físicas, as questões genéticas, as questões biológicas dessas pessoas. E aí, como é que foi para você isso, né? Eu sei que isso aqui não é uma pergunta, mas não é uma entrevista, perdão, mas a gente vai atiçando aí os temas, provocando os temas para te ajudar. Sim, o que acontece? Os meus pais, eles sempre foram pais muito jovens e eles sempre tiveram essa mente mais aberta. Então, eu tinha muito conselhos com a minha mãe, tomava muito conselho com a minha mãe. Mas ela não é uma profissional da área da saúde mental, né? Mas ela me aconselhou muito sobre isso e ela sempre falou algo para mim, que nós somos corpo, alma e espírito. E que algumas coisas que eu sentia eram físicas e não eram espirituais. E eu falava, mãe, eu tô sentindo isso. Mãe, mas o que é errado comigo? E eu falava pro meu pai, se for demônio, expulsa. Sabe? Porque às vezes aquela coisa do pentecostal. Tipo, né? Isso! Porque eu falava, se for demônio, expulsa, sai de mim, aquela coisa assim. Tá, agora tu me deu uma dúvida. Alguma vez era o demônio? Fala pra mim. É bom não entender, quando é e quando não é. Não. Mas o que acontece? Pela essa cultura que foi falado, esse tabu mesmo, a gente pensa, se a gente não tem esse conhecimento, a gente pensa realmente que pode ser alguma outra coisa. E aí ela falava assim, não, filha, você é corpo, alma e espírito. Existem coisas que são TPM, a gente tem que diferenciar. Existem problemas hormonais também. E aí eu fui descobrindo e fui estudando sobre isso, porque, por exemplo, eu e minha irmã, nós sofremos de endometriose e SOP. Pode até não estar relacionado, mas se você for estudar sobre isso, os hormônios, eles são totalmente alterados. Então, tem a TPM e tem a TDPM, que é um período de depressão realmente na TPM. Então, se na TPM a mulher ela já se sente feia, já se sente triste, já tem certeza que isso não é o demônio, tem certeza, né? Isso não é o demônio. Se ela já sente tudo isso na TPM, imagina se ela tem realmente alguma disfunção, alguma coisa hormonal. Então, baseado nisso, a gente tem que suplementar, a gente tem que fazer exercício físico, tem que fazer todo esse acompanhamento no corpo. Porque, por exemplo, Paulo falava para Timóteo, olha, não bebe só água, não faz só isso, não. Bebe também um vinhozinho, porque eu sei que você sofre do estômago e tudo mais. Essa parte que ele estava falando, não tinha nada de espiritual, tipo, eu vou orar por você, porque para você sair disso aí e tudo mais. Não. Ele deu uma receita lá de coisas que poderiam funcionar para ele, né, para Timóteo. E aí, nessa questão, a minha mãe, ela teve essa influência comigo de me orientar, filha, você precisa buscar um médico para fazer um check-up, você precisa buscar atividade física, você precisa buscar um profissional da área da saúde mental, além da parte espiritual. E aí foi um combo. Por quê? Porque a partir do momento que você vê que o nosso corpo é perfeito, porque Deus fez tudo perfeito, então você vê que é uma engrenagem, que tudo precisa estar conversando entre si,
né, para a sua saúde mental, para a sua saúde física. E aí eu comecei a ver melhoras na minha vida significativa e curas também. Legal que você está falando isso. Depois que comecei a fazer curso de psicanálise, eu continuei discipulando um jovem da igreja que fazia parte, né? Liderei jovens durante um bom período de tempo. Tiago também liderou jovens, e quando eu cheguei na igreja, Tiago, que era meu líder de jovens. E aí depois, com o tempo, as coisas foram mudando, eu me tornei líder de jovem daquela igreja, e aí, hoje em dia, eu não lidero mais, né? Estou em outra igreja e tal, mas eu estou discipulando ainda uma pessoa, que é o Pedro. Ainda discipulo todo domingo, a gente está lá junto, né, no discipulado. E aí agora com a psicanálise, eu já tenho um olhar diferente para algumas questões que ele me apresenta. Porque quando ele me apresentava alguma questão que eu não tinha um norte para dar, porque nunca se há uma resposta muito clara, né, principalmente quando há um discipulado. Porque um discipulado é um estímulo para a pessoa buscar a Deus sozinha, né? Quando a pessoa procura um psicólogo, geralmente, ela procura querendo encontrar algumas respostas imediatas para a vida dela. Já o psicanalista, ela procura para tentar encontrar a raiz daquele problema que está surgindo ali e tudo mais e tal. E aí, quando o Pedro ele vem conversar comigo hoje, ele me apresenta uma questão, eu rapidamente oro a Deus ali, mentalmente, pedindo a ele discernimento para tentar entender. Deus, isso aqui é espiritual, isso aqui não é, como é que é isso, tudo mais e tal. E aí tem uma coisa interessante, ele me contou uma vez sobre um sonho que ele teve, eu não vou dizer algo pessoal, só que a psicanálise entende os sonhos como impulsos do nosso inconsciente. Já a gente crente acredita que os sonhos eles possam ser revelações de Deus ou um alerta de Deus para alguma coisa. E aí foi muito legal que eu falei para Pedro assim, cara, espiritualmente eu acho que é isso aqui. E aí eu contei para ele. Agora, psicologicamente, eu acho que é isso aqui. E aí eu fui e falei para ele. E foi legal porque ele teve uma ideia completa do que aquele sonho poderia dizer. E como era um discipulado, e um discipulado ele nunca é, como eu falei, né, uma resposta para alguma coisa, foi legal porque ele encontrou confirmação naquilo que já estava no coração dele sobre o que aquele sonho poderia dizer. Então, independente de ter sido o impulso do subconsciente dele, ou realmente Deus tentando falar de alguma forma, por incrível que pareça, as duas informações ali que a gente conseguiu chegar, elas se complementaram. Cara, isso é maravilhoso, porque às vezes a gente consegue resolver uma parte, né, que sei lá, é espiritual, a gente, poxa, precisa orar mais. Pô, eu tô orando, mas eu continuo com esse problema, como é que faz? Ei, que é que resolve isso? E aí a gente entende que existe toda uma parte fisiológica, existe todo um trauma que a gente ainda não tratou, existe alguma coisa que a gente não conseguiu colocar para fora, e graças a Deus a gente conseguiu se ajudar. E hoje em dia eu tento analisar dessa forma. Toda vez que alguém chega até mim, eu sempre peço a líder de discernimento, Deus, me ajuda aí. Isso aqui é espiritual? Como é que é? E sempre oro a Deus pedindo para ele me ajudar. Sim. Isabelle, desculpa te interromper, quer falar? Não, pode falar. Eu ia comentar que eu também peço esse discernimento. É importante pedir esse discernimento, porque eu também aconselho algumas jovens, algumas pessoas, e eu falo assim, não, essa parte aí veio... uma moça também me contou um sonho, eu falei assim, essa parte, será que é o subconsciente dela? Ou será que é uma revelação mesmo? Mas e aí a gente precisa discernir, né? Oi? Eu não... Travou, acho que travou. Aí é que entra o discernimento, né? Para saber discernir o que aconselhar para aquela pessoa especificamente. Legal. Me parece, vocês falando, me parece que existe de fato ali uma conciliação, né, das duas coisas. E aí quando eu olho para o ser humano, né, pelo ser criado por Deus, eu vejo que Deus ele criou um ser perfeito, com várias características ali numa pessoa, né? A gente possui várias características, a gente possui parte dos atributos de Deus, a gente possui a natureza humana, né? A gente possui também, infelizmente, a natureza pecaminosa também. E aí, quando a gente olha para a igreja e a forma que hoje, muitas vezes, esses assuntos são tratados, a gente vê
dois extremos. A gente vê o extremo de tratar a parte técnica e médica, vamos dizer assim, eu não sei qual termo usar, ou clínica, isso, essa é a palavra. Ou apenas tratar a parte espiritual e muitas vezes mística somente, né? E aí, de fato, a gente precisa conciliar as duas coisas, né? Complementar as duas coisas. Não ignorar que a gente é um ser espiritual, a gente vive espiritualmente falando, nosso relacionamento com Deus é espiritual, tudo que envolve a gente é espiritual, mas que precisamos também nos atentar, como você mesmo deu o exemplo de Paulo aconselhando Timóteo, a cuidar da saúde dele, porque a gente é templo do Espírito Santo, nosso corpo é para glorificar o Senhor, e como um corpo para glorificar o Senhor, a gente precisa estar apto, a gente precisa estar saudável. Então, existe essa questão também, porque a gente vê muitos crentes também não dando importância, não somente na área psicológica, mas eu acredito que até em outras áreas, principalmente os homens, né, que têm pavor de se consultar e tudo mais, de ir no hospital. Então, a gente falha muito nisso. Eu acho que isso é um englobado só que Deus ele espera de nós, né? Como também parte do sacerdócio que a gente precisa oferecer. Mas a minha pergunta não se trata disso. Eu queria perguntar para você, Isabelle, o que você acha da igreja hoje, né? Por que existe tanta incidência dentro da igreja, né? Que era o lugar para não haver isso. A Bíblia tem vários mandamentos para a gente não andar ansioso. E aí a gente, às vezes, né? A gente não se atentando a esse mandamento, a gente, às vezes, está esperando um dia festivo ou alguma coisa que está para acontecer, a gente fala, poxa, estou ansioso para isso acontecer. Só que é um mandamento, a gente não andar ansioso. E a gente automaticamente já atribuiu isso para a nossa vida, né? E até usa como um termo. Mas por que você acha que a igreja, hoje, os jovens, principalmente, estão sendo tão bombardeados com essas doenças psicossomáticas, essas doenças psicológicas? O que você acha que tem influenciado isso na vida dos jovens hoje? Muito, muito boa a sua pergunta, Thiago. Eu acredito que depois da pandemia, ninguém mais é a mesma pessoa. A pandemia mudou todas as pessoas, né? Mudou a nossa realidade. E eu acredito que essas coisas já existiam, sim, no passado, mas agora eu vou falar assim, hipocrisia, mas não. Mas com a entrada dos celulares, das telas, da internet, esse receber muita dopamina, muita luz, ao acordar, você acorda de manhã e você já pega o celular, você já tem várias informações, você já tem vários estímulos, isso, de certa forma, mudou a nossa mente, nosso cérebro, e nos colocou em um estado de a gente não consegue esperar. Por exemplo, se eu tô falando e aí trava, já fica agoniado, entendeu? Já me aconteceu. Muito bom. Se a internet, se acontece alguma coisa, tipo assim, a gente é a era do iFood. Olha lá, o negócio do Digão tá travando aí, o vídeo do Digão. E aí a gente fica ansioso, por quê? Porque a gente não aprendeu a construir coisas, a esperar coisas. E esperar pra gente é muito difícil. Então, tá travando mesmo aí, ó. Falou que tá travando. Desculpa aí, Samuel. Desculpa aí. A internet tá boa. A internet tá boa. A minha tá de boa também. Mas o que acontece? Eu acredito que está acontecendo não só nas igrejas, mas nas escolas, qualquer comunidade onde se lida com gente, está tendo essa incidência, está tendo muitos casos de pessoas ansiosas. Por quê? Por causa que nós estamos numa sociedade que já está ansiosa. Ela nos preparou para isso. Então, por exemplo, você acorda, primeira coisa que você faz, você pega o seu celular. E aí você tem um monte de notícias, um monte de coisas e tudo mais. Aí você já sabe o que você tem que fazer. Você escova o seu dente, você já
tem toda a sua rotina pronta e você consome muita informação sem fazer esse filtro. E isso gera ansiedade em você. E aí você quer trazer o celular para a sua vida. Você quer trazer essa tecnologia do celular para o seu cotidiano. Eu vejo isso nas crianças, por exemplo. Eu tenho primos e eles são crianças e eles conversam como se eles estivessem fazendo um corte de vídeo do TikTok. Por exemplo, vou abrir a janela. Não termina a janela. Aí eu vi perguntando alguma coisa, tipo assim, por que você não termina a frase? Deus me li. Deus me li o quê? E fica fazendo uma coisinha assim e as mesmas expressões. A geração vê. Mas por que acontece isso? Estão tentando trazer as coisas que acontecem na internet para a vida real. Então, a gente não consegue nos concentrar. Aí a gente fala assim, não, eu tenho TDAH, eu tenho alguma disfunção, algum problema, um neurodivergente, algum problema. Eu penso realmente, eu falo assim, não, será que eu tenho TDAH? Será que eu tenho isso, aquilo? Porque eu não consigo me concentrar nas pequenas coisas do dia a dia. E essa visão Porque o que acontece? Muita coisa evoluiu, só que o nosso corpo, ele tem os processos, e aí a gente vai lá para Eclesiastes, há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas. E o nosso corpo, ele precisa, ele não acompanhou a tecnologia. Nosso cérebro, ele pensa rápido sim, muito mais rápido que um computador, muito mais rápido do que a internet. Mas a gente tem o nosso limite. Então, quando a gente entra para o ambiente da igreja, no qual a gente tem que ficar lá 2 horas sentado, a gente mais ou menos sabe do que vai acontecer, que é, primeiro, o pastor abre a palavra, e aí depois vai ter o louvor, mas eu conheço o hino e tudo mais, que eu fiquei ouvindo muitas vezes dele no TikTok, Deus, eu tenho tantas bênçãos, não sei o quê. Ele não faz o mesmo efeito. Por quê? Por causa que nós estamos muito focados e muito cheios das tecnologias, e aí quando a gente vai para o culto e vai para o ambiente da igreja, a gente vê que não é, eu não posso pausar, eu não gosto dessa música que o irmão está cantando, eu não posso pular essa música. E aí entra no conflito, entra nessa ansiedade. Não gostei dessa palavra hoje, eu quero ouvir outra palavra. Estou passando por tal coisa. Quero saber lá, sobre relacionamento, por exemplo. Estou com problema com um rapaz ali, não sei o quê. Ou estou com problema com aquela moça. Estou com problema em esperar a pessoa certa de Deus. Como saber se é a pessoa certa? Não, mas o pastor hoje está falando sobre que eu tenho que perdoar. O pastor hoje vai falar sobre o filho pródigo. Não tem nada a ver com o que eu queria ouvir, entendeu? E aí, isso, de certa forma, causa ansiedade. E aí a pessoa tem que, primeiro, ter o autoconhecimento, né? Se conhecer, conhecer quem ela é, as suas fraquezas, os seus defeitos, os seus pecados. E aí, a partir daí, eu preciso estar em comunidade, porque não é bom que a pessoa se isola, não é bom que a pessoa deixe sua congregação. Então, eu preciso estar inserido na sociedade. Partindo desse princípio, preciso estar inserido na sociedade. Sei quem eu sou, sei dos meus defeitos, sei aquilo que precisa ser mudado em mim, como que eu vou reagir em relação ao outro? E aí, é um assunto muito, muito amplo. Por quê? Porque não é só uma coisa que influencia, não é só uma coisa eu virar para você e falar assim, não, a culpa é da internet. Não, tem muita influência, a tecnologia. Porém, o que acontece? Nós, como sociedade em si, nós não estamos sabendo nos relacionar com o nosso próximo. Não estamos sabendo nos relacionar com o nosso próximo. E isso deixa Agora travou. Ansioso. Travou? Agora deu uma travada legal e eu não tô nem ansioso. Tô aqui ouvindo com calma. Você travou na parte que você falou a palavra próximo. Depois dessa parte, travou. Assim.
ok, o que acontece? Nós não estamos sabendo nos relacionar com o nosso próximo no dia a dia, sentar para tomar um café, ouvir a escuta ativa, sabe? Ouvir o que o outro tem para falar, sem... Porque às vezes a gente não escuta. Às vezes, tipo assim, você está falando e eu tô aqui pensando, não, eu vou dar um exemplo da minha vida, de que aconteceu na minha vida, para talvez dar uma solução pro Rodrigo. E às vezes o Digão só queria desabafar. Mas eu tô ali pensando, ele tá falando e eu tô pensando, nisso, naquilo, tem que fazer isso, aquilo, eu não estou escutando ele de verdade. E aí, o que acontece? Isso gera um espaço muito grande nas relações, porque ao mesmo tempo monta uma parede, ao mesmo tempo que nós estamos próximos um do outro, nós estamos distantes. Por quê? Porque eu estou preocupada em resolver os meus problemas, estou preocupada com as minhas coisas, ou de te dar uma solução, e talvez naquele momento você não queria uma solução, você só queria uma companhia, alguém para sentar e ouvir. Por isso que ele citou no Para Quem Quiser Ler, eu já falei uma vez sobre isso. Às vezes você só precisa sentar em silêncio e ouvir o seu próximo. Ouvir. A pessoa vai falar, vai desabafar. Depois, se a pessoa te permitir, você pergunta assim, antes da pessoa conversar com você, seria interessante você perguntar, como você quer que eu te ajude? Você quer que eu te ajude ouvindo, aconselhando, te dando uma opinião, contando alguma coisa da minha história para você se sentir melhor, ou apenas realmente te escutando sem te trazer uma solução? Eu tenho feito esse exercício com a minha prima. A gente conversa e aí às vezes a gente fala assim, não, hoje eu não quero que você me dê a sua opinião, a sua visão de mundo. Isso é interessante falar. Eu não quero que você me dê sua opinião, não quero que você traga a solução. Eu quero só que você escuta. Aí chorei, desabafei, beleza. Talvez nessa mesma fala que eu estou falando, eu já traga a solução para a minha vida. Exatamente. Uma coisa que a gente às vezes não percebe. Uma vez, vou falar sobre isso, né? O que a gente não percebe é o exemplo que eu vou dar. Tem a série que eu amo, não sei por que gostando dessa série, que é The Big Bang Theory. Big Bang é a teoria, né? Que tem lá uns personagens lá que são físicos e tal. Aí eu lembro que tem um personagem chamado Raj, que ele não consegue falar com mulher. Ele tem algum problema que ele não consegue se comunicar com mulher. Então toda vez que ele está diante de uma mulher, ele trava, né? Isso vai mudar, acho que na 5ª temporada. Só que tem um episódio onde uma das personagens ela tá com uma dúvida, ela tá com uma questão e pergunta para ele. Só que como ele não fala, ele só acena, né, com a cabeça sim ou não. E aí ela foi falando, e ela encontrou a solução conforme ela foi falando. E aí ela depois abraça e agradece a ele e tal, falando que ele era um ótimo amigo, um ótimo conselheiro, sendo que ele não falou uma palavra. Então, às vezes a gente não percebe, mas a cura de certas questões nossas, de certas ansiedades, certos problemas, às vezes está justamente ao falar, né? Quando a gente coloca para fora, quando a gente se abre, quando a gente expõe, muitas vezes a gente consegue encontrar as soluções porque está ali. Está ali porque um problema, principalmente quando a questão ela é nossa, e não é uma questão externa, não é algo que alguém fez para mim, é algo que eu senti por alguma coisa. E geralmente quando é uma questão particular, uma questão pessoal, a solução tá muito dentro da gente. Está muito dentro da gente. É batata. Bota a pessoa para falar e deixa ela falar. E o legal, eu acho sensacional, que é essa questão das perguntas, né? Tem a clássica, né? E como é que você se sente com isso? É a clássica do psicólogo, né? Como é que você se sente? Por mais óbvia que essa pergunta seja, ela é extremamente importante. Como é que você se sente com isso? O que você acha disso? Como é que você gostaria de fazer? O que você
fez e o que você gostaria de ter feito, o que você gostaria de ter falado, qual é a solução que você acha melhor, sabe? Sempre induzindo a pessoa a ela realmente encontrar. Porque às vezes a gente tem opiniões, às vezes a gente tem pensamentos, às vezes a gente bate de cara com o problema da pessoa e a gente já sabe qual é o problema que a pessoa tem. Só que, por mais que a gente argumente, é necessário que ela seja convencida daquilo. E não existe melhor pessoa para convencer ela do que ela mesma, do que ela se encontrar com as próprias palavras dela. Exatamente. Isso é muito interessante, algo que você falou, porque aí eu entro para a questão de temperamentos. Tem um estudo que fala sobre os temperamentos, 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. E aí eu comecei a estudar sobre isso e eu descobri que eu sou sanguínea, então tem essa questão de querer muito expansivo, até no gesticular mesmo, expansivo e tudo mais. E aí eu falo demais, então eu tenho que aprender a ouvir o meu próximo. E eu tenho aprendido isso com a minha prima, por quê? Não só com a minha prima, eu aprendi com uma amiga minha. Tipo assim, ela falava: Isabelle, por que você não me falou isso antes? Eu falei assim: olha, foi um exercício para mim deixar você descobrir sozinha. Eu falei, realmente, o Espírito Santo ministrando em mim falou assim: cara, não fala, não dá spoiler, deixa a pessoa passar por esse processo sozinha. Então eu falava assim, vamos orar, ora sobre isso, conversa e tudo mais. E aí eu falo isso com a minha prima hoje em dia, eu falo assim: olha, eu não vou te dar spoiler, não posso te dar spoiler, porque eu sei que é um processo que ela precisa viver. Porque se eu intrometo no processo da pessoa, e isso que é algo do sanguíneo e do colérico, que a gente tem essa iniciativa de querer resolver, de querer dar soluções, principalmente colérico, mas a gente quer dar soluções para a pessoa e fala assim: não, seria bacana, que a gente está vendo o cenário, né? Seria bacana fazer assim, assim, assim. Só que seria mais interessante e mais curativo se a pessoa, como o Digão falou, descobrir sobre isso. E aí, essa semana, eu conversando com a minha prima, ela me trouxe uma lista de coisas, de palavras, né, que Deus ministrou, tipo assim, contou uma palavra com a outra domingo ali, sábado, não sei o quê, e ela lendo a Bíblia, e ela sempre compartilha todas as palavras comigo. Mas aí ela me trouxe uma lista de que tudo fazia sentido, e eu, tipo assim, pensando: cara, eu dei spoiler de coisinhas, e é sobre isso que tem que ser com você, e que você tem que fazer, mas eu respeito o seu momento. E aí entra você respeitar o momento, respeitar o limite do outro, entender que não é que porque você quer ajudar e quer que o deserto do outro seja, assim, mais fácil. Não precisa. Talvez é o tratamento de Deus com ele. Talvez é o tempo, não só o tratamento de Deus, mas é o tempo de vivência, o tempo de história dele construir a própria história. Porque é interessante a gente realmente vir aqui falar sobre teorias, sobre coisas, mas eu chegar aqui e falar assim: olha, eu sou uma pessoa que passei por depressão, ansiedade, passei por pensamentos suicidas, mas eu venci. E aí é interessante, por quê? Porque eu tenho um conhecimento de causa falar sobre isso. Mas suponhamos que eu não tivesse passado por isso, ou naquele momento que eu estava passando por essas coisas, alguém chegasse lá e falasse assim: nossa, você tem que perdoar, ou você tem que se acalmar. No momento que você está passando por aquilo, a pessoa vem com a solução para você: nossa, você precisa liberar perdão sobre trauma, sobre coisas. E aí eu falo assim: não, mas isso aqui que eu estou sentindo não é falta de perdão, isso aqui que eu estou sentindo é por causa disso e daquilo outro. Mas a partir do momento que é ministrado no meu coração e eu entendo: não, realmente, isso são pesos e traumas e coisas que eu não liberei durante toda a minha vida, que eu preciso liberar o perdão sobre essas pessoas, sobre mim mesmo, tudo mais, eu obtive a cura. Mas foi um processo. E aí é algo genuíno, porque foi algo plantado, algo regado todos os dias, né? Agora sim. Sem falar, desculpa te cortar,
que perdoar, liberar o perdão, muitas dessas coisas a gente já sabe que a gente tem que fazer. A pessoa ela não quer te ouvir você dizer o que ela já sabe que ela tem que fazer. Ela quer saber o qual é o caminho que eu faço. E às vezes a gente não tem essa resposta imediata. E a gente não tem. Talvez até tenha técnicas ou coisas de como fazer, mas o que acontece? Nós somos seres individuais, particulares. Deus nos fez assim. Então, cada um, e nos nossos temperamentos também, cada um tem sua personalidade, o seu tempo, o seu momento, né? Isabel. Tem crianças que nascem de 7 meses. Pode falar. E aí eu acho que entra também o que você falou sobre o autoconhecimento, né? Porque até para a pessoa ser ajudada, ela precisa também saber expor o que ela está sentindo, o que ela está passando, porque muitas vezes as pessoas elas sentem algo muito ruim, angústias, sentem pesos, né, que carregam, amarguras que carregam, mas não sabem definir aquilo ali, não sabem dizer ao certo o que estão sentindo, dizer ao certo o que incomoda, o que está doendo, né? E aí, até para ser ajudada, a pessoa ela precisa de fato conhecer. Isso me lembra um pouco até o plano de Deus para nós também, porque eu costumo dizer que antes de pregar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, eu sempre digo que Jesus ele prega antes para se arrepender, para que a gente se arrependa. Por quê? Se arrepender é você conhecer a sua natureza. E às vezes muitas pessoas não têm esse conhecimento da própria natureza. Eu pequei, preciso de salvação. Né? Então, antes de Deus apresentar o amor dele, ele apresenta o nosso problema, a nossa doença. Né, que é o pecado. E aí eu acredito que nessa questão também, acho que ela é até uma versão micro daquilo que é o plano de Deus também aí no pecado da gente. Exatamente. Eu tenho uma questão aqui pra gente aqui com relação a isso. Desculpa se isso pode mudar um pouco o rumo da conversa. Porque o que acontece, né? Por mais estudante de psicanálise que eu seja, e por mais interessado por essas questões psicológicas também, há uma fala que ela não é 100% verdadeira, mas ela é instigante, de que a psicologia, né, ela defende que a culpa não é da pessoa, né? É uma fala, não estou dizendo que a psicologia faz isso. Existe uma fala que diz que a psicologia ela tira a culpa da pessoa, né? Porque ela sempre coloca que certas atitudes, certas reações, certas situações que ela está vivendo é sempre algo por conta de um trauma que ela viveu, por conta de uma situação que ela passou, principalmente na infância. Então, quando você é criança, você não tem culpa das atitudes da sua família e isso desencadeou certas patologias, certos traumas que fez a gente ser da maneira que a gente é. E aí, como é que... Aí minha pergunta é para vocês, tá? Tiago e Isabelle, né? Eu também posso tentar colaborar. Mas como é que é isso frente ao pecado? Porque a Bíblia, ela nos esclarece que todos nós... Eu amo esse texto, diz que todos somos inúteis e que ninguém merece nada. E aí chega um profissional, né? Segundo essa ideia, não estou dizendo que os profissionais são assim, tá? Chega um profissional, segundo essa ideia, e fala assim, olha, você é uma construção, você está agindo assim porque a tua infância foi difícil, seu pai ele não foi um camarada presente na tua vida e por conta disso você também não está sendo presente na vida das pessoas. E aí como é que trata? Eu tenho uma ideia, tá? Eu já tive essa aula, mas eu não posso dizer que eu não posso fundamentar aqui, mas como é que trata essa pessoa? Ela pecou. Ela está agindo em pecado, ela está vacilando, ela está errando, ela precisa ser confrontada. Mas ela provavelmente sofreu realmente um trauma. E aí, como é que faz? A psicologia, ela passa a mão na cabeça da pessoa, ela passa o pano para ela, a palavra de Deus, ela... Como é que é? Dizem para mim. Quero ver vocês dois aí nesse diálogo aí. Primeiras damas, Tiago. Por favor. Ok. O que acontece? Eu tenho como para reger a minha vida como base de fé, né, a Bíblia, a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que todos pecaram
e destituído estão da glória de Deus, né? E que o pecado entrou por um homem, mas a justiça, a graça entrou por um homem também. Então, a partir do momento que Jesus veio, né, e levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores e ofensas e tudo mais, tudo aquilo que a gente passou, realmente podem ser influências, sim, de coisas, de traumas, mas aí como que eu lido com isso? Como que eu penso em tudo isso? Como a pessoa que me feriu, a pessoa que me machucou, é um pecador também, que precisa da redenção de Deus. Então, você deu o exemplo do pai. O pai que abandonou, o pai que rejeitou, o pai que abusou, o pai que bateu, ele pecou. Além do pecado, ele cometeu crimes, né? Se for uma questão de abuso, uma questão de espancamento e outras coisas assim, cometeu crimes. E isso é uma questão de ser resolvida na justiça, ok, beleza. Mas aí vamos para a questão do pai que rejeitou, né? E tem um louvor muito maravilhoso que está tocando agora, que falou, meu pai não me rejeita. E aí, o que acontece? Sim, traumas e coisas que a gente traz da nossa infância e que podem ser realmente resolvidos, tanto com terapia, e aí Jesus, né, fala, vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a partir do momento que a gente for ficar tentando entender essas questões e justificar, porque a justiça ela não vem da gente, e justificar tal coisa, e assim, não, beleza, meu pai me rejeitou, me abandonou e tudo mais, e eu tenho esse comportamento passivo-agressivo, eu não consigo Vou falar questão das mulheres em si. Não teve um pai presente. E aí, os próximos relacionamentos dela vai ser tóxico. Ou, tem o dedo podre e tudo mais. Ou dependência, carência e todas aquelas coisas. Porque não foi tratado disso. Mas aí, hoje, falando do hoje, Jesus fala para nós que ele é o nosso pai. Eu e o pai somos um. Ele é o nosso pai. Ele quer se apresentar como um pai que não rejeita, um pai que não abandona, um pai que dá tudo aquilo que o outro pai carnal não deu. Um pai que cura as feridas. Então, a gente pode conhecer essa paternidade do nosso pai espiritual. E ele pode mostrar pra gente que o que ele tem para nos dar no amanhã é muito melhor. E aí, entro na passagem que falou muito comigo ontem, quando eu estava em oração, Mateus 18, do versículo 21 ao versículo 35, que Pedro pergunta assim, se o meu irmão pecar contra mim, aqui ó, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Aí ele pergunta, existe um limiar, existe uma quantidade de pecados, de coisas que fulano faz comigo e que eu posso perdoar? E Jesus responde assim, fala assim, até, não digo 7, mas 70 vezes 7, que dá 490 vezes no dia, se a pessoa pecar contra você. Ou seja, mostrando uma coisa que era quase impossível de se fazer. E aí, no texto, que a gente vai seguir, o texto vai falar sobre que um rei, né, tinha lá os seus servos, foi cobrar dos seus servos, e ele falou, não, vou ter que vender sua esposa, seus filhos, vou ter que vender todo mundo para você pagar a dívida. E aí o servo vai lá, implora, chora, e o rei sente compaixão por ele e perdoa. Só que esse servo tinha alguém abaixo dele que estava em dívida com ele, estava em dívida. E aí ele vai lá, o estava abaixo dele, pede perdão para o servo, pede para ele ter compaixão, só que ele não tem compaixão. Ele não perdoa. E aí o rei fica sabendo disso. E é muito interessante, na oração do Pai Nosso fala assim,
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Em outras traduções, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E talvez a gente viva a nossa vida, vivo hoje, tipo assim, nossa, o que fulano fez comigo? O que Beltrano? Eles têm que pagar de certa forma, e você fica com essa dívida aberta dentro de você. Você fica com essa dívida, mas já foi pago. Tudo já foi pago. Então, quando você vai para a cruz, quando você deixa na cruz, quando você vai no vinde a mim, olha, Senhor, fulano está me devendo. Está te devendo? Ah, está me devendo. Meu pai está me devendo. Por quê? Porque meu pai me rejeitou, meu pai não me deu amor, meu pai é isso e aquilo. E aí, Deus, ele tem o quê? Ele tem um amor paterno sobre nós e tem coisas também. Ah, é o meu marido que me feriu. Jesus fala, eu sou o teu marido, né? Ah, é tal coisa, é o meu patrão, é alguma coisa. Não, Deus tem essas respostas e ele tem esse pagamento. Tipo assim, você pode ir lá e descontar o cheque, descontar a coisa, porque vai ser pago. E aí você tendo essa consciência de que essas coisas podem ser realmente também tratadas e curadas. Porque, senão, de que vale? De que vale a gente crer, né? Se a gente não tem... seria utópico se a gente não tem algo para embasar. Então, eu me embaso na Bíblia. E eu sei por experiência própria, todo mundo pode falar qualquer coisa, mas eu sei por experiência própria que algumas feridas, elas podem sim ser curadas instantaneamente a partir do momento que você deixa na cruz e fala, Senhor, porque o seu fardo é leve, esse fardo que eu estou segurando, ele é pesado, não quero mais esse fardo. Então, cura essa ferida. Realmente aconteceu isso e isso no meu passado, mas o Senhor, do mesmo jeito que o Senhor me limpa dos meus pecados, né? Porque aí vem o arrependimento, me limpa dos meus pecados, o Senhor me faz uma nova criatura, faz uma criatura também limpa de todas essas coisas. Por quê? Porque, por exemplo, na Bíblia vai nos dar exemplos de pessoas que foram abusadas, mulheres que foram abusadas, coisas que aconteceram, coisas graves da sociedade. Vai nos dar a história também de Raabe, que era uma prostituta, e outras coisas, mas que ela poderia realmente ficar presa naquele passado. Olha, eu sou uma prostituta. Por que eu sou uma prostituta? Por causa que, quando eu era criança, meu pai me abusou. Por causa que vários homens só quiseram usar meu corpo. E aí, por tantos anos, as pessoas só queriam alguma coisa de mim. E é só o que eu sei fazer. Só o que eu sei fazer da minha vida é isso. Então, eu vou ficar presa nesse cenário. E aí, eu estou em dívida. Essas pessoas têm que me pagar de alguma forma. Mas aí, Jesus apresenta, não, a solução, me dá o seu fardo, né? Por quê? Porque a gente sabe que se a gente viver uma vida, é muito cansativo, se a gente viver uma vida querendo que as pessoas que nos feriram, de certa forma, que nos machucaram, se a gente quiser viver uma vida de justiça e querer a justiça com nossas mãos, e a gente se engana, porque a justiça ela não é só condenadora, a justiça inocenta. Então, suponhamos que no dia de hoje, aquele pecador que te feriu, que te machucou, ele se arrepende, acabou já. Acabou já. Eu saio da condição de promotor para réu da parada, né? Eu saio da condição de alguém que está ali falando contra, né? Querendo a justiça para alguém que está sofrendo por aquela justiça ali. Exatamente. E aí, a justiça inocente não quer dizer que se a pessoa realmente tem, eu creio que enquanto há fôlego de vida, há esperança. E se a pessoa realmente se arrepende dos seus pecados, né? Eu sigo Joyce Meyer, e o pai dela abusou ela até os 18 anos da vida. Mas quando o pai dela tinha 83 anos, ela pregou para ele. Não, ele tinha 80 e ele morreu com 83. Mas ela já era pregada
trabalhadora, já fazia todas as coisas, mas com 80 anos ela pregou para ele e ele se converteu. E aí ele ficou 3 anos vivendo, sabe, houve o perdão e tudo mais entre eles, e ele morreu depois disso. E aí, o que acontece? Ele pecou 80 anos e tudo mais. Mas nos 3 anos, enquanto ele tinha fôlego de vida, ele se arrependeu. Não quer dizer que seja injusto. Não, não é injusto. Mas é igual aquela coisa aquela parábola do pagamento do trabalhador. Exatamente. Por quê? Por causa que, nossa, você foi contratado, digam, você vai ter um denário, né? Vou te dar um denário. A Isabelle vai ser contratada às 5 horas da tarde. Beleza. Uai, eu passei o dia todo, fiz isso e aquilo. Não, mas quando que eu combinei com você? Não foi isso? Isso não é questão de injustiça, é questão da graça e do amor. E Jesus, ele pode e da soberania de Deus, porque quem manda na parada é ele. Se ele quiser... Exatamente. E aí o que acontece? Eu vou ficar presa, não dando espaço para receber as bênçãos, para receber tudo aquilo que tem de bom e eu posso viver a partir do hoje, que eu tenho a consciência, porque eu vou ficar segurando rancores ou querendo que fulano... beleza, como que eu vou me sentir? Suponhamos que como que eu vou me sentir se fulano pagasse pelo mal que ele fez? Exatamente. Será que vai aliviar a dor que eu estou sentindo? E nunca alivia. Nunca alivia. Geralmente o problema está na gente mesmo. A Bíblia vai dizer que a raiz da amargura nos priva da graça de Deus. Então, a partir do momento em que a gente nutre a amargura dentro do nosso coração, isso vai nos contaminando. Né? O restante do versículo ele fala sobre isso, né? Não deixeis que isso te contamine. E aí a gente vê que isso tem muito a ver com a questão do perdão, né? Como você está bem pontuando aí. O próprio Cristo fala sobre isso, ele fala que se a gente não perdoar aquele que nós vemos, né? Se a gente não perdoar aquele que nós não vemos, como é que ele vai nos perdoar também, né? Que ele não nos perdoa. Então, eu acho que a questão do perdão para uma pessoa que comete alguma coisa do tipo, e aí fica naquele paralelo entre o pecado e o perdão, é muito bem o que você falou. O pecado, ele existe na vida dessa pessoa, é a raiz. Antes do pecado não existia nenhum tipo de doença. Então, se existe uma doença hoje, psicossomática, psicológica, ela provém do pecado. E não necessariamente que a pessoa pecou e por isso ela está agindo dessa forma, mas porque o pecado ele é proveniente, ele provê todas as doenças que nós temos no nosso corpo. Então, a disfunção que nós temos é por causa do pecado. Mas que a gente precisa, como filhos de Deus, acreditar que Deus é poderoso e que Cristo é poderoso para restaurar até o mais vil pecador, isso aí é um dever nosso, né? Até porque quem convence é o Espírito, né? Não é nem a gente, não é a gente que convence, é o Espírito. E a palavra fala que, eu lembro muito de um texto, esse texto para mim ele é bem significativo para isso que eu estou falando aqui agora, que Jesus ele vai curar o paralítico. E aí todo mundo ficou surpreso porque Jesus, em vez de perdoar o paralítico, ele fala para ele, seus pecados estão perdoados. Uhum. E aí todo mundo fala assim, mas ele é paralítico. Aí Jesus, sabendo do coração dos fariseus, das pessoas que estavam questionando essa atitude de Jesus pergunta, o que é mais fácil, eu dizer os seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Então eu digo para você, eu sou poderoso tanto para perdoar os pecados como dizer levanta-te e anda. Então levanta-te e anda. E o paralítico levantou. Então se a gente não acreditar que Cristo ele é poderoso para curar não somente as nossas enfermidades físicas, né, que são passageiras, são enquanto a gente vive aqui, e não somente essas, mas primordialmente a nossa necessidade espiritual de que ele é poderoso para curar o pecador do pecado, curar o mal, né, o maligno, transformar a vida da pessoa, a gente não está crendo no Cristo que é apresentado na Bíblia.
É legal isso que você está falando, ô, Thiago, porque eu até resumiria a minha pergunta para vocês em uma frase. A psicologia exima a culpa da pessoa ou não, daquilo que ela está passando, né? Porque às vezes ela é culpada daquilo que ela está passando, às vezes é um pecado, às vezes a situação que ela está vivendo é consequência de um pecado e às vezes a psicologia, o psicólogo, segundo aquela fala que eu falei, ele vem e te mostra que, olha, não é bem assim e tudo mais. Eu já tenho uma ideia de uma resposta quanto a isso, que não é bem assim, que a psicologia, a psicanálise e as outras áreas que tentam estudar e cooperar com as pessoas, elas não tiram a culpa da pessoa. Na verdade, ela tenta trazer um olhar um pouco mais empático para a coisa, em não colocar mais peso em cima da pessoa do que ela já está carregando. Porque às vezes o que a pessoa ela precisa, sim, é de ela entender que a culpa é dela. Isso é um ponto. Mas às vezes ela já vem com essa culpa já encarregada. E o que ela precisa é, olha, calma, a culpa é tua, mas eu vou carregar para você, né? Isso Jesus falando. Mas uma coisa que o profissional da área da saúde ele tem como obrigação de fazer é ajudá-lo a ele conseguir encontrar as próprias soluções daquele problema. E aí, querendo ou não, quando eu entendo que sou eu que tenho que resolver o problema, é porque eu entendo que a responsabilidade está comigo. Então, o cara, ele não tira a culpa da pessoa. O profissional, ele não está ali para tirar a culpa de ninguém. Ele não está ali para dizer que a pessoa ela não pecou. Ele está ali para dar um caminho para que ela mesma venha encontrar ali a solução. E o que eu acho legal daquilo que o Thiago falou é justamente isso que Jesus ele trouxe para esse camarada. Esse camarada ele estava com um problema físico iminente, era claro. E para aquele camarada, muito provavelmente, a coisa mais importante era tratar aquele problema físico. Como o do pai que veio com o filho, e Jesus ele apontou para ele que o problema não era o filho estar endemoniado. Tinha um problema nele, ele não estava com fé. Faltava fé naquele pai, sabe? E aquele paralítico, por mais paralítico que seja, né, a gente olha para uma pessoa deficiente, a gente olha para um idoso, a gente olha para pessoas com necessidades especiais, a gente pensa, aquela pessoa ali, ela não tem pecado, aquela pessoa ali, com certeza, ela não deve cometer um erro, mas não, ela comete o erro. A maior necessidade daquele camarada, embora parecesse que fosse uma questão física, a maior necessidade estava dentro dele. Ele precisava ser perdoado dos pecados que ele estava cometendo. E o mais legal de tudo, né, isso daí já é uma visão tanto quanto calvinista, talvez, mas é de que Jesus, primeiro ele perdoa, primeiro ele te alcança, primeiro ele vem e te dá, primeiro ele te presenteia. Então, às vezes, aquele camarada lá do paralítico, mas eu estou conjecturando, né, eu não sou pentecostal, mas eu estou conjecturando, o paralítico, ele muito provavelmente, ele mesmo com aquela situação, ele estava vivendo em pecado. E às vezes naquele momento ele não estava ali nem ansiando por ser perdoado por aquele pecado. Olha que doideira. Às vezes aquilo ali não era uma questão. Às vezes ele não estava nem preocupado de que ele estava pecando, de que ele estava no erro. Só que o perdão alcançou ele. E aí, mais do que isso, ainda foi lá e curou ele daquela enfermidade. Caraca, glória, Jesus, ele é maravilhoso. Então eu vejo... Pode falar, Thiago. Pode falar. Só para apontar algo que você falou a respeito dessa questão da pessoa, o profissional, ele não, muitas vezes ele não, de fato, não apoiar ali o erro da pessoa e de dizer que a culpa é do exterior e não da pessoa, mas dele transicionar isso de melhor forma. E acho que isso às vezes falta até pra gente, né, no sentido de tratamento com os irmãos. De não que a gente precise passar a mão ou algo do tipo, mas colocar da melhor forma, fazer com que a pessoa entenda essa que é uma verdade, que precisamos nos colocar como responsáveis da nossa vida, mas colocar isso de uma melhor forma, porque de fato o mundo já é muito pesado. Né? Então acho que é isso que você está dizendo, se eu não compreendi errado. O profissional, apesar de, assim, tá? Essa já é uma experiência pessoal, de eu conhecer muitos profissionais, tá? Assim, que minha esposa já se consultou, eu mesmo já me consultei, que muitas vezes eles têm uma abordagem um pouco realmente genérica, de fato
colocar para mim que eu preciso ter aquela... como é que se fala? Eu me amar, né? Eu me amar independente dos meus erros. E muitas vezes estimular eu errar para que isso me dê prazer, sabe? Coisas que são fora do meu princípio. Isso aí se consultando com pessoas, com psicólogos que não são cristãos, né? E aí existe essa questão também. Mas eu entendi o que o Digão falou a respeito. E aí eu acho que é isso, né? Transicionar de melhor forma para fazer a pessoa entender que ela, apesar dos erros dela, ela precisa, de fato, começar a mudar a forma de pensar e a forma de não ser uma autocomiseração. Exatamente, porque foi que Jesus fez com o paralítico. Jesus não teve peninha do paralítico. Tem noção de que Jesus ele apontou um pecado de um paralítico? Se a gente chega e começa a apontar um cadeirante está ali passando na rua, a gente fala só, vigia, hein, pra tu não cair em pecado, hein, cadeirante. A pessoa vai falar assim, que isso? Você tá totalmente errado. Jesus pegou um paralítico e perdoou o pecado do cara. Falou assim, cara, olha, o que você precisa primeiro é perdoar esse pecado. É ser perdoado por esse pecado que você está cometendo. Então, o que o Thiago está falando é justamente isso. É do caminho de chegar na pessoa. Porque, e aí entra até no que a Isabelle começou falando, né, sobre essa era da tecnologia. O que a gente quer resolver rápido os nossos problemas. Sendo que a gente tem que entender, calma aí. Às vezes o que tu tá passando é culpa tua mesmo, meu amigo. Às vezes é um pecado que você tá vivendo. E aí o profissional ele tem essa obrigatoriedade de pegar e transicionar, como o Thiago bem falou, da melhor forma. Só que, infelizmente, Thiago, e não posso deixar de entrar por esse âmbito aí, porque esse âmbito é muito importante. Tem uma galera que ela só quer ganhar dinheiro. Tem uma galera que ela só quer ganhar status, ela só quer ganhar horas extras para sua faculdade, e por isso ela não trabalha uma escuta ativa, ela trabalha uma escuta de qualquer maneira ali, só esperando que você termine de falar, e ela fala aquilo que já é de praxe, porque existem padrões. Se a gente for parar para observar, existem padrões de comportamento. E se a gente aplicar uma solução padrão para um comportamento padrão, muito provavelmente a gente vai encontrar ali um efeito padrão que é comum. Então, se você apresenta ali, Thiago, dentro de uma consulta de um psicólogo, algum problema envolvendo baixa autoestima, muito provavelmente o psicólogo ele vai falar para você assim, olha, você precisa se amar mais. Então tem toda essa questão. E esse é um mau psicólogo, esse é um mau profissional, pode ter certeza disso. Porque por mais padronizado que algumas personalidades sejam, ou pareçam ser, graças a Deus, pelo nosso bom Deus, a gente é um ser único. E os nossos problemas, eles são únicos. As nossas questões, elas são únicas. E as pessoas, elas têm que tratar de forma única. E aí, eu vou tentar mudar de novo o assunto aqui, né? Porque eu acho que a gente pode chegar num ponto importante, que eu queria ouvir muito a Isabelle nessa questão. O Thiago já tem uma ideia mais ou menos de como é que pensa, se quiser expor, fica à vontade, mas é porque tem uma parte não muito interessante, não posso dizer não muito interessante, eu realmente quero saber o que a Isabelle pensa. De alguns eventos em algumas igrejas serem utilizados, ai meu Deus, não é oficinas não, não é técnica. Não, dinâmicas, essa palavra é melhor. Existem em alguns ambientes específicos de algumas igrejas, eles usam algumas dessas dinâmicas que a gente só vê na psicanálise, a gente só vê na psicologia, e a gente vê muito também na hipnose sendo feitas em algumas igrejas com a fala de que aquilo ali é uma cura espiritual e tudo mais e tal. Como é que você enxerga isso? Né? Aí é uma questão um pouco crítica mesmo, tá? Eu tô tentando trazer um lado polêmico aqui para a história, sim, mas é porque eu tenho uma preocupação tanto com a banalização do profissional da área, porque tem coisas que você vai ver em certos encontros que são muito característicos de terapias que são feitas ali em particular com o profissional. Muito, é algo que é dele. Né? E aí até quando que é válido utilizar determinados elementos? Dá para se dizer que é um recurso espiritual, já que o dom perfeito vem de Deus? Não dá para dizer? Como é que é isso? Quero ouvir você. Se, Thiago, tu quiser falar, fica à vontade. Interessante e polêmico mesmo. Olha,
Vou contar de uma experiência minha baseada nisso aí. Em 2018, quando eu fiz 20 anos, eu estava realmente no auge da depressão. E aí, eu conversei com um amigo meu, e eu não tinha costume de visitar outras igrejas e tudo mais. Mas aí ele me convidou para um encontro com Deus, né? Não sei se é sobre isso que você está falando. Eu não Mas tô eu falando, fui lá. eu não tô dizendo que é, também não tô dizendo que Eu não é. sei, você não generalizou. Mas eu Problema não. fui. E aí eu vou falar que nem Paulo falou. Retém o que é bom. O que acontece? Eu fui nesse encontro com Deus e teve realmente essas técnicas e outras coisas nas ministrações que foram feitas. Era uma chácara e tudo mais. A gente não podia usar celular. Mas o que acontece? Eu penso assim, era um recurso que eles usavam, porque para abranger muitas pessoas, né? E para tratar de algumas necessidades, assim, por exemplo, eles fizeram um sopão ou uma galinhada para alimentar muitos famintos do jeito que eles podiam. Por quê? Por causa que se você for, assim, falar para a igreja hoje, olha, vamos ter um negócio, uma palestra com um psicólogo ou com alguém especializado para tratar disso, daquilo e aquilo outro. Você vai fugir. Por quê? Porque quando fala que é para você, principalmente quando a gente está num ambiente de igreja, fala assim, você precisa de um psicólogo. Ou não precisa nem estar no ambiente da igreja. Falar, fulano, você precisa de um psicólogo. Antigamente era a pessoa que precisa de psicólogo é doido. Tem todo esse preconceito. Então, quando você fala assim, não, você precisa tratar, que aí você entra em confronto. Você precisa tratar de coisas que não são espirituais, precisa tratar de feridas não espirituais, coisa da sua carne mesmo, do seu temperamento. Você está entrando em choque com a pessoa, se você chegar aí, você vai assustar a pessoa vai fugir e não vai participar. Mas aí, se você traz naquele, tipo assim, naquele ambiente familiar, que tá, tipo assim, você está confiando na pessoa, no que está acontecendo, né? Algumas pessoas realmente precisam desse leitinho. Não pode ser de goela abaixo, de falar, não, você precisa, não digo a hipnose, não, mas você precisa entender e voltar algumas coisas e resolver algumas coisas do seu passado, porque você não está agindo de forma bacana. Você está fazendo hoje, está errado. Quando a gente é confrontado, a nossa primeira tendência no confronto é recuar, é se esquivar, ou talvez se defender de forma errada. E aí você se defende de forma errada. Então, você me perguntando sobre o que eu acho de algumas igrejas usarem tipo de dinâmica, de outras coisas assim, para tratar. Eles estão trabalhando com os recursos que eles têm. Por quê? Não estou dizendo que eles podem falar que isso aqui é um mover de Deus e tudo mais. Não, precisa deixar claro. Isso aí. Essa é uma questão importante. Precisa deixar claro que é um momento no qual a igreja, vamos supor, não é tirar a parte espiritual e, olha, vamos tratar aqui de problemas da sociedade, porque nós somos corpo, alma e espírito, nós somos sociedade. Então, não vou revelar aqui, não sei o que, vai acontecer tal coisa. Não é assim. Eu acho que foi mês passado, foi mês passado, né? Mês passado a gente participou de um evento para mulheres falando sobre as emoções. E o pastor que veio falar, ele trouxe algo que eu nunca, mesmo estudando sobre psicologia e sobre a Bíblia e tudo mais, foi uma visão que eu nunca tinha visto. Ele falou, olha, eu poderia muito bem falar de coisas psicológicas aqui, assuntos técnicos e tudo mais, mas eu quero deixar o Espírito Santo agir. E aí a pessoa que tem o Espírito Santo, que tem esse discernimento, que tem esse olhar crítico, a pessoa entende o que é o mover. Aí ele falou uma parte, tipo assim, totalmente do dia a dia, e aí
nessa parte que a gente tem que entender que não é só sábado e domingo na igreja. Nós temos a semana toda, do dia a dia. Então, você tem que ser cristão no dia a dia. Então, ele fez essa diferença. Falou de problemas matrimoniais, falou de coisas, tipo assim, que são fisiológicas e tudo mais. E aí, trouxe a parte espiritual. E ele falou algo muito interessante, que eu, tendo essa consciência, esse conhecimento, poderia falar assim, nossa, isso é muito... ele falou, não vou usar, ele falou, eu não vou usar de hipnose ou daquela regressão, daquela coisa, volte no seu passado, abraça a sua criança interior, fala isso para a criança. Não, eu vou falar uma coisa que é verdade, que é fato, e aí, isso, para quem entendeu e teve essa visão, essa virada de chave, cara, pegou e abraçou aquela bênção, porque viu que era uma coisa espiritual, ali, falou assim, não, o Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre. O Deus de ontem, ele está lá no seu passado, e ele pode ir lá no seu passado e curar o seu passado, se você permitir. Deixa Deus ir lá no seu passado e curar o seu passado. E aí, porque a gente só pensa que... Legal isso aí. Que Deus faz aqui no presente, pode mudar meu presente, uau, pode trazer um futuro maravilhoso, mas ele é o ontem, hoje e amanhã. Deus não está limitado a tempo. E aí, quando ele trouxe essa visão para mim, eu falei assim, cara, realmente, eu não preciso, já que Deus, ele pode fazer comigo hoje, ele pode fazer amanhã, ele está lá no passado, ele é o Deus do tempo, ele vai lá, cura. Eu não preciso nem lembrar, nem saber o que ele está mexendo lá, e ele pode curar essa parte, entendeu? E aí, como eu tenho esse conhecimento, essas coisas, eu tive um entendimento que foi uma coisa. Daí é uma mistureba, né? Tu mistura aí o psicológico com o espiritual, com tudo. Não, muito então, bom isso que tu falou. Não foi. Então, quando você tem esse conhecimento, que ele falou assim, não, eu não vou falar pra você, volta, não sei o quê, abraça a cria exterior, faz isso, revive o seu quê, e revivendo sua dor. Ele falou, não, eu poderia muito bem falar isso e tudo mais, mas eu não quero isso. Aí foi nessa palestra que eu vi que era uma coisa realmente desse agir, que era uma ferramenta humana, mas que foi algo totalmente espiritual. Por quê? Por causa que, aí eu digo, vou falar de Isabelle, eu sou muito incrédula em algumas coisas, sou muito crítica, muito incrédula. Então, eu preciso realmente pegar em algumas coisas e sentir. Então, para mim, não funcionaria. Volta no passado, abraça essa criança exterior, fala para ela que é amada, fala para ela que ela é isso e aquilo. Não. Deus, ele é poderoso, não limite o poder de Deus. Não. E é realmente isso. Não limite o poder de Deus. Deus vai vir. Tipo assim, eu voltar para falar com a minha criança interior, eu lembro, ninguém foi falar comigo quando eu era criança, não, gente. Então, tipo, eu me lembro, eu tenho memória. Quando eu era criança, ninguém com 30 anos de idade me abraçou e falou que ia dar tudo certo. Eu já lembro, então vai ser difícil eu comprar a ideia de eu ir até minha criança interior para dar um abraço nela. Exatamente. E aí, a partir desse princípio, o que acontece? Existem ferramentas, e aí eu vou ser um pouco dura no que eu vou falar, um pouco pesado, mas a gente precisa entender que algumas pessoas não conseguem digerir comida, né? Vai ter que ser no leitinho mesmo, vai ter que ser na papinha. Então, na igreja existem muitas pessoas, e aí para você atingir o povão, né? Você tem que dar papinha para essa pessoa. Por quê? Por causa que, igual o Paulo falava, eu gosto de Paulo. Paulo falou assim, eu me fingi de doido, eu fiz isso, fiz aquilo, para que eu pudesse salvar todos vocês, né? E que não importava que se algumas coisas do evangelho era pregado por porfias, por inveja, por contendas, né? Em Filipenses ele fala sobre isso. Não importa. O importante é que o nome de Jesus seja pregado, seja espalhado. E aí,
na parte que você perguntou, na igreja existem pessoas que são críticas, realmente que entendem, que conseguem mastigar. Nós somos uma dessas pessoas, né? Que consegue mastigar, que não aceita qualquer coisa. Mas existem aquelas pessoas que precisam que seja tratado de assuntos e de coisas que, se ela pudesse curar, se ela pudesse salvar, isso que importa, né? Porque a gente não pode tirar o joio do meio do trigo, porque pode arrancar o trigo. A gente não pode tratar. Não estou dizendo que a gente está numa geração de... né? Abruptamente. Não estou dizendo que nós estamos vivendo numa geração de cristãos e não cristãos. Não é isso. Mas existem pessoas que realmente precisam de um tratamento diferente. E aí, e isso é na maioria das pessoas. Na maioria das pessoas da igreja, está sendo isso. Então, não estou dizendo que os pastores têm que entregar hipnose e coisas do tipo, não sei o que, e falas persuasivas de comunicação, porque não vai fluir, não vai gerar uma cura genuína, não vai ser uma coisa camuflada. Eu nunca quis fazer hipnose, porque eu sempre, e nunca quis, eu tomei remédio durante um mês. E eu sempre... Travou, hein? Travou? Travou forte agora. E agora? Agora voltou. Só voltando para finalizar. Eu tomei remédio. Existem pessoas que precisam fazer um tratamento medicamentoso, né, com remédios. Mas eu tomei remédio durante um mês e não quis mais. Por quê? Porque o remédio ele vai calar os seus pensamentos. Mas ele não vai curar, ele não vai tratar aquilo. Então, o que acontece? É muito difícil você passar pelos pensamentos acelerados, pensamentos suicidas, pensamentos de que algo ruim vai acontecer, garganta seca, boca seca e toda aquela coisa que o pânico te traz. Só que você está consciente, e é pelo mesmo motivo que eu nunca quis beber e nem me drogar, porque eu sempre quis estar no controle da minha mente. Sempre quis estar no controle da minha mente. E o meu maior medo era perder o controle da mente. E aí, o que eu quero dizer com isso? É que... Agora me fugiu o pensamento. Travou, mas que... Calma, respira. Respira. Continua. Parou no... O que eu quero dizer? Você ia dizer isso. O que eu quero te dizer com isso? Eu nunca quis fazer hipnose. Por quê? Por causa que eu sabia que era camuflar. Gente, a gente não vai voltar no nosso passado. A gente não pode fazer nada no nosso passado. A gente não tem controle sobre o nosso futuro. A gente tem o hoje, que é o presente. Então, todos os dias as misericórdias do Senhor são renovadas. Deus nos dá todos os dias a sua misericórdia, e se a gente se arrepende genuinamente, a gente pode viver o hoje. Se a gente decide viver o hoje e desfrutar das pequenas alegrias, das pequenas coisas, a gente pode ser feliz todos os dias. A gente pode encontrar, né, contentamento, desfrutar da vida diária. Né? O pão nosso de cada dia é o maná. A gente não precisa estocar maná que a gente vai passar fome. Não precisa estocar maná. Para o dia de amanhã. Não, basta cada dia o seu mal. Deus fala sobre isso. E quando a gente aprende a viver cada dia, o seu dia, cada dia, a gente vive cada dia na presença do Senhor. Eu não quero contar os anos que eu era crente, ou que, nossa, eu nasci na igreja, 26 anos. Não, a Isabelle hoje, Deus, eu me arrependo dos meus pecados hoje, quero ser cristã hoje, me ajuda a vencer hoje. Venci hoje, beleza. Acordei. Hoje é um novo dia. Não, o que é que nós temos para hoje? E por aí vai. Não quer dizer que você não pode sonhar, não pode ter planos. Sim, tenha planos, mas Deus, ele estabelece os seus planos. E aí, quando você se desprende do seu passado e vê que
Deus, ele é o Deus do passado. É o mesmo Deus do passado. Então, ele pode curar o seu passado. Ah, que reação que eu tenho hoje é influência de coisas que eu passei no passado. Então, me ensina no hoje, Senhor. Me ensina no hoje. Eu quero ser, e eu faço todos os dias essa oração. Deus, eu quero ser a mulher que o Senhor quer que eu seja. Eu não quero ser a mulher para compensar algum trauma de infância, para fazer igual a moça do sabor de mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me ver na vida, comecei a arrepender. Não, eu não quero. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim hoje, né? Ah, eu quero me relacionar, eu quero um casamento. Como que eu quero esse casamento? É para mostrar para aquelas pessoas que disseram que eu nunca ia casar? Não. É para mostrar para a criança ferida rejeitada pelo pai? Não, não é. Eu quero para glorificar o nome do Senhor. Por quê? Que a gente fica... Eu tenho uma pregação sobre isso. A gente fica procurando a resposta do porquê. E a resposta do porquê é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Essa é a resposta do porquê. Então, se a gente ficar aqui, a gente vai ter assuntos e para a noite toda, para as madrugadas todas. Se a gente ficar procurando a resposta do porquê. Mas do começo ao fim, a resposta do porquê aponta para Jesus. E eu gosto muito do nome cruciforme, porque é o formato da cruz de Jesus, né? Tomando a forma de Jesus. Então, a resposta do porquê Jesus teve sentimentos como a gente. Ele teve emoções, ele chorou, ele riu, celebrou, ficou irado, ficou com raiva. Mas ele só não pecou. Ele não pecou. Então, a gente precisa desvencilhar também as nossas emoções do pecado. Por quê? Porque Jesus teve emoções, mas ele não teve pecado. Boa. Entendeu? Então, o que acontece? A gente pode melhorar nas nossas emoções se a gente se dispor a viver o hoje e deixar que Deus ele faça o restante das coisas. E Deus ele vai nos ensinar por quê? Porque ele nos fez com inteligência. Ele nos criou para que nós pudéssemos desenvolver as nossas coisas. Então, igual você disse, que a resposta está dentro de nós, né? Então, se a gente começa a falar com o Senhor, e eu acredito muito que na oração você conhecendo a si mesmo e deixando Deus te conhecer, e na leitura da palavra, você conhecendo a Jesus. Então, se você casa essas duas coisas, né? A oração com a meditação da palavra, a leitura da palavra, você encontra a resposta para muitas coisas. E foi o que aconteceu comigo. Eu entendo realmente que às vezes eu preciso de um profissional da área da saúde mental para que eu possa conversar com ele e que eu possa organizar os meus pensamentos e sentimentos. Eu entendo isso. Mas eu entendo que às vezes eu preciso calar a minha voz ou o que eu acho e falar, Jesus, me ensina. Eu não sei de todas as coisas. Me ensina o que o Senhor quer me mostrar. E com certeza Deus ama. Deus ama aquele que busca a sabedoria. Então a sabedoria pode vir do Senhor e vem do Senhor. A sabedoria vem do Senhor. Então se você busca a sabedoria no Senhor, Ele vai te dar a resposta. E a resposta, para mim, do meu porquê porque dele, por ele são todas as coisas. A partir do momento que eu me apego a esse porquê, a essa resposta do porquê, tudo faz sentido. É igual José. José, ele poderia muito bem culpar os irmãos dele, culpar toda a história, culpar tudo. Mas ele falou assim, não, Deus veio adiante de vocês. Deus usou essa situação porque ele queria agir. Então, na resposta para José era para a honra e glória de Deus. Fala aí, Thiago. Amém. Creio que a gente já está terminando, né? Já está encaminhando para o fim. Acho que a gente teria assunto para tratar não somente sobre os porquês, mas sobre o tema de hoje, a virar a noite aí. Muito bom. Tá muito bom o papo. Não sei se o Digão tem mais uma pergunta, mas se não tiver, a gente já agradece. Vou só encerrar com uma fala aqui, aí tu termina, Thiago.
Tá bom. Eu lembrei enquanto Isabelle falava, né? Eu lembrei de Elias, né? E de mais outras pessoas que a gente vai ver na Bíblia com características de problemas depressivos, problemas com ansiedade. A gente vai ver o próprio Jonas, quando acontece a coisa que ele não gostaria que acontecesse, ele decide quer morrer, quer se matar e tal, né? E aí a gente vai ver que em muitas dessas situações Deus vai lá e usa de alguns artifícios para levantar aquela pessoa, né? Deus ele colocou lá com Jonas, ele colocou aquela árvorezinha lá para, olha, presta atenção nessa árvore, meu amigo. Ele chega para Elias e um anjo vai lá e serve Elias, né? E a gente vai ver que no final das contas, por mais que existam profissionais que nos ajudem, quem nos direciona é Deus. Quem traz para a gente é Deus. Né? Eu ouvi a Isabelle falando assim, olha, o bom do profissional é que ele organiza e tudo mais e tal, mas é o Senhor Jesus quem me ajuda e tal. No final das contas, realmente é Deus e o seu Espírito Santo que vai cooperar com a gente. Eu quero encerrar esse assunto hoje, né? Porque às vezes a gente conversa, às vezes a gente não chega numa conclusão, mas você que está nos ouvindo hoje, e você lidera a juventude, você lidera pessoas, você aconselha pessoas, você ajuda alguém de alguma forma, direciona essa pessoa sempre a Jesus. Porque Jesus, ele, no final das contas, se ele quiser, ele vai te usar para confirmar aquilo que está no coração daquela pessoa. Se ele quiser, ele vai te usar para que aquela pessoa venha encontrar a solução. E se você está passando por algum problema, né, parece simplório o que eu estou falando, mas não é procurar Jesus, não é, embora seja a coisa mais simples do mundo, é muito complexo, porque ele resolve tudo na nossa vida. E quando eu digo tudo, é tudo aqui dentro da gente. Às vezes você vai permanecer pobre pro resto da vida, tá? E você quer ficar rico, mas às vezes você vai permanecer pobre pro resto da vida. Mas você vai permanecer um pobre feliz, pleno e satisfeito no Senhor. E é isso que o profissional da saúde mental ele tenta fazer. Essa é a missão do camarada. A missão do camarada é tornar a tua vida um pouquinho mais feliz. A missão do camarada é te ajudar a você não se matar, a você não matar ninguém. Sim. A função do cara é ajudar você a permanecer vivo, saudável, com as suas funções mentais, trabalhando bem e saudável. E tem pessoa melhor para fazer isso do que o próprio Jesus Cristo, sabe? Então é ele quem vai te direcionar, porque ele entende, né? Eu não sou muito fã da Cabana, mas aquele filme A Cabana, ele ilustra, né? Como o camarada ele tinha um problema com o pai, ele coloca a figura de Deus como uma mulher, porque era uma forma mais fácil dele conseguir chegar a Deus e tudo mais e tal. E por mais que eu não curta muito essa ideia, eu entendo que Deus ele faz isso com a gente. A gente, por mais maduro que a gente seja, a gente sempre vai ser infantil em alguma área, a gente vai sempre precisar que Deus pegue a gente pela mão e fale assim, não, vem cá, garotinho, vem cá, nenenzinho, deixa eu te ensinar como é que é. Deus, ele respeita a nossa ignorância, Deus respeita a nossa imaturidade, e por conta disso, às vezes, vamos precisar mesmo de ficar anos em terapia. Tem pessoas que fazem uma vez a terapia, uma sessão de terapia resolve o problema. Tem pessoas não, que faz anos de terapia e vai precisar. Ainda assim, eu vejo a mão de Deus nisso. Então, qual é o meu conselho para você? Seja você uma pessoa que está passando por alguma necessidade ou você que é alguém que ajuda alguém que está passando por alguma necessidade. Busque ao Senhor. Busca o Senhor. Ele que vai, no final das contas, te direcionar o melhor profissional. Ele que vai, no final das contas, te dizer se é para tomar remédio ou não, porque o remédio ele é a última instância. Lembre-se sempre disso. O remédio ele não deve ser nosso primeiro recurso, a não ser que seja um problema que só se resolva com remédio. Mas o remédio ele deve ser sempre a última instância. Faz terapia, faz consulta com psicólogo, faz ressonância magnética, faz o que for. Depois de todos esses recursos se esgotarem, que aí você procura um remédio. Mas pode ter certeza que Deus ele é um Deus que pode curar você, Deus é um Deus que pode ajudar você em tudo que você precisar. Amém? Amém. Amém. Quero agradecer Isabelle, glória a Deus pela tua vida, tá? Muito obrigada. Quero agradecer a você, Rodrigo, e ao Tiago e ao Cruciforme por me convidar para compartilhar de certa forma, um pouco
conhecimento com o pessoal e foi assim de grande valia, de grande bênção para minha vida, né? Sair daqui renovada e com várias ideias também sobre muitas coisas, e é muito, muito bacana esse compartilhamento. A gente cresce nisso, né? Foi tipo uma sessão também de terapia, porque quando a gente fala sobre esses assuntos, sobre essas coisas, e tem visão diferentes, né? Pensamentos diferentes, a gente cresce. E eu sou muito grata por essa oportunidade. Espero que na próxima a gente se vê presencialmente para eu tomar aquele cafezinho. Aí eu levo pão de queijo, né? Boa. Eu levo sim. Amém. Glória a Deus, você contribuiu muito, colaborou muito aí com a gente, foi bastante edificante. Mais um episódio abençoado, né? E assim, legal que esse tema, tudo que a gente falou aqui, se desdobrou nisso que o Digão falou agora, né? Permaneça em Deus, permaneça em Cristo. Ele mesmo disse que se a gente guardar os mandamentos dele, a alegria dele vai permanecer em nós e a nossa alegria vai ser plena, né? E como a gente vê tantas pessoas entristecidas e amarguradas, né? Então, o melhor remédio é a promessa que Cristo fez. Se a gente permanecer nos mandamentos dele, a alegria dele vai estar em nós e a nossa alegria vai ser plena. Então, que a gente creia nisso, que a gente creia no poder de Deus para resolver qualquer situação. Gente, esse episódio aqui vai estar no YouTube, sexta-feira, tá? Provavelmente no primeiro horário, não só no YouTube, mas para quem não pode parar ali para assistir o vídeo com imagens, vai estar também no Spotify. E também, acabando aqui, a gente vai liberar aqui no Instagram também para quem quiser fazer um review aí, não pôde acompanhar ao vivo, fazer um review. Isabelle, mais uma vez, uma honra ter você conosco. Quero pedir para você orar aí pelo término. Amém. Vamos orar, sim. Muito obrigada. Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para agradecer por esse projeto, Senhor, do Cruciforme, pela vida do Rodrigo, pela vida do Tiago, dessa banda. Senhor Jesus, pela minha vida e pela oportunidade, Senhor, de falar às pessoas que o Senhor é a solução, que o Senhor é a cura. Senhor, pedimos para que o Senhor vá até cada uma das pessoas que está ouvindo, que precisa, Senhor, de uma solução, que está faminto, que está sedento por uma cura, por uma restauração de mente, por uma renovação de mente. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor é a solução de todas as nossas feridas, de todas as nossas causas. E nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de conhecer mais e mais a Tua palavra, de conhecer mais e mais da história um do outro. Nos abençoe, nos dê uma noite tranquila. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só mais um lembrete. Semana que vem tem episódio especial com o Concílio, né? Concílio dos Calvinianos. A gente vai falar. Posso já falar, Digão? Já vou revelar, vou dar spoiler. A gente vai falar sobre fé e obras. Esse tema também vai estar muito bom aí. É o Concílio dos Calvinianos. Semana que vem, a data provavelmente na sexta-feira que deve ir para o ar, tá bom? E a gente também tem um sorteio também que a gente vai falar um pouco melhor aí nas nossas redes sociais. A gente ainda está terminando de ajustar todos os detalhes. Esse foi mais um Cruciforme Cast. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Deus, Valeu, tchau. Tchau, paz.